Boa noite, meus queridos alunos do segundo período. Estamos aqui para mais uma vez fazer a nossa aulinha, nossa videoaula, nesse período de quarentena, onde os estudos não devem ser parados jamais. Então, hoje, nós dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver algo que é muito bacaninha. É sobre as invalidades do negócio jurídico, a invalidade do negócio jurídico, aquilo que causa, que faz com que o negócio jurídico seja considerado nulo ou anulável. Professor, o que é essa invalidade do negócio jurídico? Bom, o sistema jurídico ele cria essas invalidades para que determinado negócio jurídico não produza efeitos no mundo jurídico, porque existe algum defeito nele. Quando esse defeito é muito grande, nós falamos que a nulidade é absoluta. E quando esse defeito é menos grave, nós falamos que a nulidade é relativa. Nulidade absoluta quer dizer que o negócio é nulo de pleno direito. Ele jamais produzirá efeitos no mundo jurídico. Já a nulidade relativa, que nós chamamos de anulabilidade, ela pode produzir alguns efeitos. O juiz pode aproveitar esse negócio jurídico, retirando dele aquela cláusula que gera a sua anulabilidade, por se tratar de questão menos grave, utilizando aí de um princípio chamado de princípio da conservação. Bom, então o negócio jurídico ele pode ser nulo ou anulável caso ele tenha alguma invalidade. A nulidade absoluta, aquela que é mais grave, é porque o negócio jurídico ele viola alguma norma de ordem pública, Ao passo que o negócio jurídico anulável ele viola apenas normas dispositivas que tutelam interesses entre os particulares. Seria mais ou menos o seguinte: o negócio jurídico nulo, ele atenta contra a própria sociedade, contra o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, a sociedade como um todo. Já a nulidade relativa, ela afeta só as partes envolvidas nela. A regra é que tanto a nulidade absoluta como a nulidade relativa, elas precisam de previsão legal, elas têm que estar constando do nosso Código Civil. E elas constam. Nulidade absoluta, tá? Ela tem que ter uma regra para que seja declarada essa nulidade absoluta. E essa regrinha está lá no artigo 166 do Código Civil, que fala o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando, dois pontos. Inciso 1º, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Quem são os absolutamente incapazes? Qualquer pessoa menor de 16 anos. Então, qualquer negócio jurídico celebrado por uma pessoa menor de 16 anos, ele é considerado nulo. Ele nunca produzirá efeitos no mundo jurídico. Ele não tem validade alguma. Ele não participa do plano de existência, ele não participa do plano de validade, ele não participa do plano de eficácia. Ele já nasceu morto, pois essa nulidade é eivada de um vício tamanho que não permite que ele produza qualquer efeito. Esse negócio jurídico é considerado nulo de pleno direito. Inciso 2º, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Também é nulo o negócio jurídico quando o objeto dele é ilícito. Por exemplo, eu vou fazer um contrato de fornecimento de cocaína para uma boate aqui da cidade. Como o nosso objeto é ilícito, ele é nulo. Não é possível você negociar, ter o apoio do Poder Judiciário com coisas ilícitas. Mesma situação, um objeto impossível. Vou vender um pedacinho do céu, um pedaço da lua, um alqueire no espaço. Impossível. Indeterminável, não se tem como chegar a ele. O que é? Ele não tem gênero, ele não tem quantidade, ele não tem sequer qualidade.
Como que nós podemos determinar qual que é o objeto desse negócio jurídico? Não, havendo esse objeto, ele sendo indeterminável, óbvio, esse negócio também tem que ser nulo. Terceiro, motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Aqui nós podemos ter que as partes são capazes, o objeto dela é lícito, mas a finalidade do negócio jurídico é para a situação ilícita. O exemplo mais comum utilizado na doutrina é o seguinte: eu posso, imaginemos que eu tenho uma casa, eu posso alugar aquela casa para alguém, uma pessoa capaz? Posso. Negócio totalmente lícito, não há ilegalidade nenhuma. Mas qual que era a finalidade do meu aluguel? Que aquela pessoa montasse naquela casa que eu dispus para ela como locação, uma casa de prostituição. A prostituição no Brasil não é crime, mas a manutenção de uma casa de prostituição no Brasil é sim um crime. Então a finalidade desse negócio meu jurídico, ela é ilícita. Então ela também gera a nulidade desse negócio jurídico. O negócio jamais será reconhecido pela nossa ordem jurídica. Quarto, não revestir a forma prescrita em lei. Bom, se existe uma forma pré-escrita em lei, ou seja, já determinada pela legislação, como determinados atos jurídicos devem ser realizados, se você não observa aquela forma, esse negócio jurídico seu também ele pode ser nulo. Transferências de imóveis devem ser realizadas por escrituração pública. Então, se não há escrituração pública, não há que se falar em um negócio, pois há uma forma que a lei define para que seja realizado esse tipo de negócio. Se eu não observo ela, esse negócio é nulo. Quinto, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Aqui nós temos alguns exemplos. O testamento cerrado é aquele que é feito em cartório e ele é lacrado. Só sabe do conteúdo dele quem está testando, o próprio testador. Se eventualmente, quando esse envelope, quando esse testamento, for aberto ao povo, né, aqueles que devem tomar conhecimento dele, caso ele não esteja lacrado, ele não tem validade, pois a lacração dele e somente a pessoa do testador ter conhecimento do que ali consta é uma solenidade. Outra situação, não sei se vocês sabem, mas todos os casamentos eles devem ser feitos com portas abertas. Por quê, professor? Porque naquele momento em que o juiz de paz pergunta se alguém tem algo contra aquele casamento, se as portas estão fechadas, pode haver um impedimento de alguém entrar para dizer que sim, existe um impedimento para aquele casamento se realizar. Então, esta também é uma solenidade que a lei exige. A ausência dessa solenidade ou desses atos geram, sim, a nulidade do negócio jurídico. Sexto, tiver por objeto fraudar lei imperativa. Muitos negócios são feitos com o intuito de burlar a lei. Por exemplo, se eu monto uma empresa com o intuito de lavar dinheiro, eu estou fraudando uma lei imperativa e isso gera a nulidade da constituição daquela empresa para determinado fim. Né? Qual que era o fim da empresa? Lavagem de dinheiro, por mais que na razão social dela poderia ter um lava-jato, tanto é que originou, né, o nome da operação lava-jato, o lava-jato, ou uma farmácia, ou um mercado, mas com o intuito de lavar dinheiro, eu estou utilizando daquele negócio jurídico para fraudar uma lei imperativa. E, por último, mas não menos importante, a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Aqui, meus filhos, em determinados dispositivos legais, a lei fala determinado negócio é passível de nulidade, determinado negócio é nulo. Quando nós vimos os defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo, fraude contra credores e simulação, vocês vão perceber quando vocês forem lá olhar na simulação que lá fala claramente, o negócio jurídico simulado, ele é nulo. Artigo 167
do Código Civil. Então, dos vícios, dos defeitos do negócio jurídico, somente um causa nulidade. Qual? A simulação. Os demais, o negócio jurídico é anulado. Características da nulidade absoluta. Como ela é algo muito grave, algo que atenta à ordem pública, ela pode ser arguida por qualquer pessoa, pelo Ministério Público, ou até mesmo reconhecida de ofício, ex ofício pelo juiz. O que é esse reconhecimento de ofício pelo juiz? O juiz, ao analisar uma ação, se ele verificar qualquer dessas situações, né, como negócio feito por absolutamente incapaz, o objeto é ilícito, tiver objetivo de fraudar lei imperativa, faltou alguma solenidade, não observou a forma pré-escrita em lei, ou a lei taxativamente assim o declarou nulo, o juiz, mesmo que nenhuma das partes aleguem essa questão da nulidade, ele de ofício pode declarar nulo aquele negócio jurídico por se tratar matéria de ordem pública. Está lá no artigo 168 do Código Civil. Outra situação é que nos casos de nulidade absoluta não é permitida a utilização do princípio da confirmação. O Código fala em confirmação, alguns doutrinadores falam em ratificação, mas a questão é que o negócio nulo jamais será confirmado. Há necessidade de repeti-lo. Murilo, eu preciso de exemplo para entender isso que você diz. Imaginem só que um menor com 15 anos de idade ele faz compra de um automóvel sem a representação do seu tutor. Nesse caso, negócio jurídico feito por absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ele é nulo de pleno o direito. Então aquele negócio é nulo, mesmo que o jovem tenha pago direitinho o valor do carro, que a pessoa tenha entregue o carro, aquele negócio jurídico não tem validade. Aguarde-se então ele chegar aos 16 ou aos 18 anos e repete esse negócio com as devidas formalidades, representação, assistência, ou quando ele completar 18 anos, ele mesmo faz novamente aquele negócio de compra e venda daquele veículo, tá? E assim regulariza a situação. Mas não se permite a retirada de determinada cláusula para que esse negócio seja confirmado, ou seja conservado, vamos dizer assim, né? Passa o princípio da conservação. Outra situação é que o negócio jurídico nulo, ele é imprescritível. O que quer dizer? Que essa nulidade, ela jamais se vence pelo decurso do tempo. Qualquer parte, MP ou mesmo juiz de ofício, pode apreciá-la em qualquer momento, tá? Ela não tem um limite de tempo onde você deve arguí-la, ou seja, um prazo prescricional, você pode arguí-la a qualquer momento, tá? E outra coisa é que a sentença que declara a nulidade absoluta de um negócio jurídico, ela possui efeitos ex tunc, ou seja, ela retroage no tempo. Lembra do T, do tunc? Você pode voltar no passado ou, eventualmente, ir para o futuro, conforme dispõe o artigo 182 do Código Civil. Então, ela retroage no tempo, ela ataca o ato e, por ser imprescritível, ela pode retornar para nulificar aquele negócio. Essa é a nulidade absoluta. O negócio jurídico considerado nulo de pleno direito não produz efeito algum no mundo jurídico. A nulidade relativa, também chamada de anulabilidade, ela é menos grave que a nulidade absoluta. O negócio jurídico, ele anulável, ele tem como base o artigo 171 do Código Civil. Olha o que ele fala. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. 2 pontos. Por incapacidade relativa do agente. Então, a nulidade absoluta, o agente tem que ser absolutamente incapaz. Para gerar nulidade relativa, ou seja, anulabilidade, o agente tem que ser relativamente incapaz. E aqui nós temos aquele rol dos relativamente incapazes, tá? Os ébrios, viciados em tóxicos, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade, os pródigos, lembrando que os
silvícolas, ou seja, os indígenas nossos, eles têm uma lei especial que trata dele, mas o Código Civil entende que eles são absolutamente incapazes, até que se faça neles um exame de civilidade para ver qual o grau de conhecimento que eles têm da nossa cultura. Além disso, outra situação que anula o negócio jurídico, é causa de anulabilidade, são os defeitos do negócio jurídico, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Percebam que aqui faltou a famosa simulação, como eu já disse para vocês, ela é causa de nulidade absoluta. Quais são as características, então, de um negócio jurídico anulável? Ou seja, quais são as características de uma nulidade relativa? Na nulidade absoluta, qualquer pessoa pode aduzi-la. O Ministério Público, naqueles processos onde ele tem intervenção, ele pode aduzi-la e o juiz pode reconhecê-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Já na nulidade relativa, como o interesse aqui é entre partes, quem deve alegá-la são as próprias partes. Não pode ser, então, pronunciada de ofício pelo juiz. É necessário que se entre com uma ação chamada de ação anulatória, e ela vai ser proposta por uma das pessoas interessadas naquela anulação do negócio jurídico, conforme dispõe o artigo 177 do Código Civil. Essa ação anulatória, ela não é imprescritível, ou seja, você tem prazo para ingressar. Na nulidade absoluta há uma imprescritibilidade. Já na nulidade relativa há prescrição. Então você tem prazo para você requerer a anulação de um negócio jurídico, tá? Que no caso esse prazo é de 4 anos, tá? Para você pedir essa ação anulatória, você vai lá naqueles prazos decadenciais do artigo 178 e 179 e lá fala que ela é de 4 anos. Contudo, tem uma regrinha no artigo 179, nós podemos falar que ela é uma exceção, que fala que quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo para se pleitear a anulação, considerar-se-á o prazo de 2 aninhos. E esse prazo de 2 anos, ele é contado a partir daquele ato que gerou a possibilidade de anulação. Como eu disse para vocês, o negócio jurídico nulo, ele não admite conservação, ele não admite confirmação, ratificação. Como o negócio jurídico anulável ele é menos grave, ele permite que ele seja confirmado de forma expressa ou de forma tácita. O que seria de forma expressa ou de forma tácita, Murilo? A expressa de forma declarada, por escrito, e de forma tácita, mantendo o negócio do jeito que está. O negócio foi feito por um relativamente incapaz, houve alguma afronta ali, o negócio foi feito com vício resultante de erro, dolo, coação, mas as partes não se sentiram prejudicadas, não houve prejudicialidade para nenhuma das partes, mantém-se de forma tácita, deixa quieto. E isso confirma o negócio jurídico. De forma expressa, nós declaramos que estamos cientes daquele vício, daquela anulabilidade, mas nós queremos permanecer com o negócio jurídico. Murilo, existe nulidade superveniente que possa vir posteriormente? Existe. Eu posso fazer um negócio jurídico hoje totalmente legal, a partir de amanhã ocorre uma mudança na legislação onde o objeto do nosso negócio jurídico se torna algo ilícito, então sim, a partir daquele momento ele se torna um negócio nulo de pleno o direito. E por que é possível confirmar-se negócios anuláveis? Basta retirar aquela cláusula que gera a anulação e o restante mantém-se. Quer exemplos? Bom, vocês sabem que no Brasil é proibida a cobrança de juros compostos. Em muitos desses contratos de alienação fiduciária para financiamento de veículos, aquisição de veículos, há aquele famoso juros sobre juros, cobranças de juros abusivos. O juiz o que faz? Ele retira essa parte dos juros, recalcula
o contrato e mantém-se o resto da relação, ou seja, utilizou-se aí o princípio da conservação para manter as partes ainda em negociata. Tá? Então, esse princípio da conservação, ele é uma medida sanatória do negócio jurídico considerado anulável, ou seja, considerado inválido. Aproveita-se, assim, os elementos materiais, as partes, o objeto, o negócio jurídico em si. Afasta aquela cláusula que gera eventual anulação do negócio jurídico, retira ela e mantém-se o restante da forma como estava. Assim, esse negócio jurídico se tem como aproveitado, não dá, então, aqui a famosa anulabilidade. No final da apostila, dessa parte que nós falamos da invalidade do negócio jurídico, vocês vão ver um quadro sinóptico que eu fiz para vocês, uma relação entre negócio jurídico nulo e negócio jurídico anulável. Mas, basicamente, são essas. A nulidade absoluta, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, não produz qualquer efeito. O negócio jurídico anulável, ele eventualmente poderá produzir efeitos utilizando o princípio da conservação, desde que não traga prejuízos para as partes. Negócio jurídico nulo é imprescritível. O anulável produz prescrição, há possibilidade de prescrição. O negócio jurídico nulo pode ser alegado por qualquer parte interessada, Ministério Público ou através de ofício pelo magistrado, pelo juiz. O negócio anulável não, por se tratar de interesse entre partes, intrapartes, ele deve ser alegado para aquela parte que se sentir prejudicada. Negócio nulo não permite conservação, não permite aproveitamento. O negócio anulável já é permitido sim que eventualmente possa ocorrer aquele aproveitamento. Ok? Dê uma lidinha nesse quadro sinóptico. Leiam os artigos que eu mencionei aqui para gravar melhor assim o nosso estudo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Obrigado mais uma vez pela paciência e pela audiência. Não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no nosso canal. Compartilhem os vídeos, tentem trazer novos membros aqui para nossas videoaulas, tá ok? Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, que é muito importante sabermos que as nossas videoaulas estão sendo assistidas e estão agradando vocês. É a forma de eu ter um feedback sobre este trabalho. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.